2, 1. Olá, boa tarde. Você estava esperando já a presença do Paulo Echevarria? Não, ainda está conosco o comando da segunda edição do Mundial Telenotícias desta segunda-feira, 1º de dezembro. Escalou e esquentou o tempo em Brasília e o recado de Alcolumbre foi claro: acabou o tempo da barganha. Novos tempos ou apenas estratégia para valorizar o passe e o voto? Quem também parece que cansou de brincar e mandar recados foi o Trump. E por telefone avisou Maduro: aproveita enquanto é tempo, deixe o país e vá com sua esposa e filho para o exílio. O tempo corre contra o ditador. Vândalos da esquerda e grupos pró-pau invadiram a redação do La Stampa, em Turim, na Itália. O ataque aconteceu na sexta-feira, dia 28. A esquerda e os jornalistas de esquerda e os demais jornais alinhados com a esquerda permanecem em silêncio cúmplice. Esses e outros assuntos estão na segunda edição do Mundial Telenotícias, que volta logo, mas logo depois do recado do nosso apoiador. Eu tenho artrite reumatoide há exatamente 15 anos. Depois que eu conheci o produto de vocês, que eu comecei a usar, minha vida mudou. Eu tive uma remissão da doença. Eu tô tomando Articulark. Eu tô fazendo coisas que eu não fazia. É muito bom. Eu tô me sentindo muito bem. Tô conseguindo varrer casa, fazer coisas simples do dia a dia que eu não conseguia mais fazer. Eu fui impedida de fazer isso por muito tempo. E agora, graças a Deus, tá maravilhoso. Eu não tenho mais dores nas articulações, inchaço, inflamação. Eu tô muito bem. Tô passando para agradecer. Em tão pouco tempo, eu nunca pensei que fosse ficar tão bem da forma que eu tô. Tô muito feliz, muito contente. E assim, eu tô passando para agradecer vocês. Que vocês continuem assim com esse produto maravilhoso, que é o Articular, que tá tendo um resultado imenso na minha vida. Olá, meus amigos da Mundial, eu quero que você preste bastante atenção. E você que sofre com dor crônica, você que tem aquela dor no joelho, aquela dor na coluna e quer acabar com a dor já a partir da primeira semana de uso, não perca mais tempo. O final de ano tá chegando, tá cada vez mais próximo e eu tenho certeza que ainda dá tempo de você virar o jogo, de você voltar a trabalhar, de você voltar a fazer os seus afazeres sem dor e sem sofrimento. E aproveita, você que já conhece o Articulark, você que já vê a nossa divulgação aqui há muito tempo, porém estava esperando o momento certo para poder pegar um desconto especial. Hoje é o dia. Nós começamos de fato com o Black Friday, então você vai ter o maior desconto hoje. E hoje, em especial, para os 100 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, nós vamos dar o maior desconto do ano. Corre, você que já conhece o Articulark, já vai ligando agora nesse telefone aqui, ó, 0800 591 4391, 0800 591 4391. Para você que já conhece o nosso produto e só estava esperando aquela oportunidade do preço bem baixinho, a oportunidade chegou. Ligue 0800 591 4391. E eu vou explicar agora, para quem ainda não conhece o nosso produto, esse produto aqui, o Articulark, ele é considerado pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde o melhor produto ortopédico do Brasil. E por que ele é o melhor produto ortopédico do Brasil? Porque ele tem todas as propriedades medicinais que um ortopedista recomenda para quem sofre com dor. Eu sempre falo para as pessoas que compram o Articulark, leva para o teu médico, leva para o profissional de saúde, porque na hora que o profissional bater o olho na fórmula, ele vai falar assim: pronto, tem tudo que você precisa aqui. Esse produto é perfeito. Ele já tem condroitina, já tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de todos, que é o ácido hialurônico ortopédico. E quando eu estou falando do ácido hialurônico ortopédico, eu estou falando do item, do componente mais usado hoje na medicina. Hoje, o ácido hialurônico ortopédico, ele substitui até prótese. Eu vou dar um exemplo bem claro aqui.
profissionais, atletas profissionais de alto rendimento, por exemplo, um jogador de futebol. Hoje, quando ele se lesiona, quando acontece alguma fratura, uma pancada, alguma coisa, o departamento médico dos atletas aplicam essa injeção de ácido hialurônico ortopédico para ter a recuperação na hora. Desinflama na hora, lubrifica na hora, repõe a massa óssea na hora. É por isso que antigamente o que demoraria 2 meses, 3, até 1 ano, se resolve em dias, em semanas. E não é diferente com o Articulark, porque dentro da cápsula já tem o ácido hialurônico ortopédico acrescido dos demais nutrientes, então é um resultado rápido, é resultado com 1 semana de uso e é resultado garantido, tá? Então não perca tempo, para de sofrer com a dor desanima, deixa você para baixo, impede você de trabalhar e não dá para conviver com algo que nos deixa para baixo. Se você tem dor, artrite, artrose, bursite, tendinite, fibromialgia, ligue agora e peça Articulark 0800 591 4391. E para quem ligar agora, além do descontão do Black Friday, você ainda vai ganhar de presente o melhor emagrecedor do Brasil, o Vitaform, que é considerado como Mondiaro natural. Para você poder emagrecer da forma certa, você que tem dificuldade de perder peso, saiba que a cada quilo perdido, você tira 4 quilos de pressão no seu joelho. Não é sobre estética. Emagrecer significa saúde, porque diminui o risco de infarto, AVC, diabetes, colesterol e pressão alta também. Então, se você tem dificuldade para perder peso, você ligando agora, vai ter o descontão do Black Friday e vai ganhar o tratamento completo do Mondiaro natural. Ligue 0800 591 4391. 0800 591 4391 e receba o Articulark. Obrigado, Andrei. Vamos agora às notícias, mas antes, meus amigos, quero lembrar a vocês que é importante contar com sua ajuda. Como você pode ajudar o canal? Compartilhando esse programa em suas redes sociais, comentando. Agora, se puder apoiar, ainda melhor, pode ser através do Pix ou tornando-se membro do canal. Vamos, pois, agora às notícias. Se durante a eleição no domingo, dia 30, já houve denúncias e ameaças contra opositores e observadores internacionais, a situação ficou pior quando começou a contagem dos votos para definir o futuro presidente de Honduras. Há uma total falta de transparência e o ritmo da apuração serve para alimentar as dúvidas quanto à lisura do resultado. 2 candidatos disputam cabeça a cabeça. Nasria Asfurra, do Partido Nacional e apoiado pelo presidente Trump, e Salvador Nasrallah, afiliado ao Partido Liberal. Eles estão disputando uma eleição que deixa os hondurenhos em total expectativa pelos resultados finais. A candidata do Libre para suceder Xiomara Castro é Rishi Moncada, em um distante e irrelevante 3º lugar. Rishi e Xiomara são ligadas ao Foro de São Paulo e defensoras de Maduro e de Cuba. Vamos conversar sobre esse assunto com o Gerson Gomes, especialista em geopolítica. Nós nos despedimos na sexta, né, Gerson? Mas infelizmente o Paulo Echevarria teve um contratempo. Pelo jeito, não teve jeito e o Foro de São Paulo perdeu mais um aparelho, meu caríssimo Gerson Gomes. Perfeito, Alfredo. Muito bom estar de volta. E essas notícias alvissareiras ali da América Central acabam confirmando algo que todos nós já vislumbrávamos e, de certa maneira, há uma tendência que é observada em toda a América Latina. Veja que esse movimento pendular, que já houve um momento no passado, há alguns anos, quando Lula ainda estava no poder e ainda conseguiu eleger a sua sucessora, em que o Foro de São Paulo havia conquistado praticamente todos os governos importantes da América Latina. É importante nós lembrarmos que foi feita uma articulação com financiamento, utilizando um financiamento ilegal de parte dos recursos da PDVSA na Venezuela, do narcotráfico com a intermediação das Farc e do BNDES no Brasil, que fez o financiamento de várias obras de infraestrutura em países da América Latina,
essas obras, elas não somente eram superfaturadas, como iam acompanhadas, inclusive em grande parte dos países, de uma campanha de marketing já incluída no pacote, e os marqueteiros brasileiros eram pagos pelas empreiteiras brasileiras ali e repassavam parte dos recursos para contas do Partido dos Trabalhadores no exterior. Isso tudo a Lava Jato já havia demonstrado, e esse movimento pendular agora parece que com a eleição de Milei na Argentina e logo depois a reeleição de Bukele em El Salvador, há todo um movimento que agora nós vimos com a Bolívia abandonando todo aquele período de influência do Foro de São Paulo. Foram anos ali com Evo Morales. Também vimos o que aconteceu no Chile, que agora tem o segundo turno em dezembro, mas que todas as pesquisas indicam que o candidato da esquerda não tem a menor chance, e o Boric fez um governo que ressaltou para a população o malefício do projeto socialista na região. O Equador elegeu Noboa e reelegeu Noboa, e afastando a influência do Rafael Correa, que era o grande parceiro do presidente Lula ali no Equador. Ou seja, todo aquele movimento do Foro de São Paulo, ele praticamente está se desfazendo após a eleição do presidente Trump. A influência dos Estados Unidos utilizando a expressão econômica junto com a expressão política e militar é algo quase que irresistível, poderia dizer assim. Quando nós olhamos a América Central e o Caribe, nós vimos que a República Dominicana e o Panamá também foram nessa mesma direção, elegendo presidentes se afastando da proposta socialista, e toda a região está sendo alinhada e aguardando, obviamente, os últimos momentos antes da queda do ditador Maduro na Venezuela, que terá reflexos tanto na Colômbia, de Gustavo Petro. Já há uma movimentação, inclusive, de ele ser retirado do governo por irregularidades na campanha que foram detectadas, que na verdade é parte dessa pressão política internacional que acontece. Também sabemos o que está acontecendo na Nicarágua, em que a população, cansada de 20 anos já de governo do casal Ortega, também está sentindo, e obviamente, como não podemos deixar de dizer, né, Alfredo, Cuba está balançando. Cuba, que é a menina dos olhos do secretário de Estado Marco Rubio, que com certeza talvez seja abalada logo depois da queda de Maduro. E há quem diga, Alfredo, que Maduro está com a possibilidade de uma rota de fuga pelo Brasil, já que somente Lula lhe restou como aliado, que tem muito comprometimento com tudo aquilo que aconteceu no passado, mas que a gente não pode esquecer que o Marco Rubio conhece perfeitamente cada um desses detalhes. Não sabemos, pode ser até que aquele avião da JBS que fez aquele bate-volta, talvez algumas conexões sendo feitas por debaixo do pano, já digam que há uma possibilidade de uma rota de fuga passando pelo Brasil, indo para a Turquia, indo para a Rússia, como aconteceu com a Síria, com Bashar al-Assad. Não sabemos. Mas uma coisa eu te digo, Alfredo, a batata do Lula está assando e não vai demorar muito para que esse movimento chegue no Brasil também, com certeza. Lembrando, né, Gerson, que pode tanto ser uma rota de fuga passando pelo Brasil, como partindo do Brasil também. Tem essa possibilidade, né? A rota de fuga. Mas você lembrou com muita clareza o segundo turno, ou como algumas regiões da América Espanhola falam, balotaje, que acontece no dia 14 de dezembro lá no Chile. Uma ampla vantagem para o José Antônio Kest, de direita. Lá no país andino, não se divulgam pesquisas 14 dias antes das eleições. Eu particularmente, considero isso uma atitude correta. Infelizmente, os legisladores brasileiros permitem publicação de pesquisa até no dia da eleição. Na sua opinião, o caso do Chile a coruja já está pelada, ou ainda tem possibilidade da Janete Jara, conseguir alguma reviravolta no final? Eu não acredito, até porque o que aconteceu no Chile foi muito similar ao que aconteceu na Bolívia, sendo que na Bolívia o movimento liderado, ou o partido, que era o partido de Evo Morales,
ele já se retirou praticamente do cenário político antes das eleições. No Chile, o que aconteceu foi que 3 candidatos se uniram no segundo turno e ostensivamente declararam seus votos, inclusive lembrando a população que Chávez foi eleito na Venezuela na década de 90 por causa da abstenção, ou seja, a população não se interessou e ele foi legitimamente eleito a primeira vez e depois traiu, inclusive, grande parte das suas promessas de campanha, levando o país para o comunismo, para o socialismo que ele dizia do século XXI. Então, muita gente no Chile já me mandou mensagem dizendo que as pesquisas, essas oficiais, estão proibidas, mas existem as pesquisas que são feitas informais e a população se cansou, até porque o Boric ele acelerou demais o seu projeto, quando ele propõe uma constituinte, propõe, inclusive, acabar com o Senado, transformando o Chile num parlamento unicameral, também fez a proposta de acabar com as polícias militares, inclusive propondo uma área ao sul indígena sendo separada, ou seja, de certa maneira fragmentando até o próprio Estado chileno, tamanha as sandices, né, que o Boric propôs naquele período. Isso foi rechaçado pela população, que depois elegeu uma constituinte predominantemente conservadora, de direita. Eles acabaram votando uma constituição ainda mais conservadora e a esquerda foi obrigada a fazer uma campanha para que o plebiscito não aprovasse a própria constituição que eles queriam fazer a transformação, ou seja, foi um tiro no pé. A esquerda já vem apanhando há bastante tempo e, obviamente, a questão da proposta dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje enxergam a América Latina como uma área de importância geopolítica. Não é somente o Gerald Ford, que é trazido do Mediterrâneo com todo o seu strike group, toda essa concentração militar no Caribe e no Pacífico, ali cortando as rotas do narcotráfico da Colômbia para o México, a fronteira com o México hoje toda tomada pelas Forças Armadas Americanas. Há uma modificação realmente da doutrina e até da política de defesa dos Estados Unidos em relação à América Latina. A presença da Rússia, do Irã e da China foi detectada, há uma disputa geopolítica e hoje eu posso te afirmar que muitas vantagens estão sendo oferecidas para os países que resolveram surfar essa mudança geopolítica que é proposta pelo governo Trump. Eu só lamento e eu fico muito triste realmente, porque o Brasil estava na vanguarda desse movimento. Imagina se Bolsonaro e Paulo Guedes tivessem sido reeleitos, Tarcísio ainda na infraestrutura, nós poderíamos estar na vanguarda desse processo, aproveitando até a proximidade do presidente Bolsonaro com o presidente Trump, e, no entanto, quem está se beneficiando são os países como a Argentina, que agora fez a sua eleição parlamentar, conseguiu a maioria, está com vários acordos, inclusive na área militar, recebendo agora os seus primeiros F-16, que já estão se deslocando da Europa para lá, receberam, inclusive, os blindados sobre rodas que eles deixaram de comprar da Iveco, que é um consórcio brasileiro-italiano, uma família de blindados nossa excelente, e, no entanto, nós fomos preteridos porque os Estados Unidos entram nessa competição de protagonismo na América Latina em que o Brasil está na contramão. Talvez o governo Lula seja o único governo da região que não está surfando essa mudança geopolítica e, pelo contrário, se coloca como uma resistência, que não é só ideológica. Nós sabemos que existem muitos interesses subjacentes à questão do narcotráfico, à questão dos financiamentos do Foro de São Paulo do passado, sabemos dos acordos de leniência que foram feitos das empreiteiras. Tudo isso volta à tona agora numa segunda jornada em que o presidente Trump retorna ao poder com uma vontade, com uma gana realmente de transformar essa geopolítica do seu entorno aqui na América. E o Brasil vai sofrer as consequências, Alfredo. Eu posso te garantir que não vai ser simplesmente essa questão da Magnitsky ou a questão tarifária que agora foi revertida para alguns produtos. Tudo leva a crer que há um processo de investigação crescente. Eu estive no final de semana, algumas pessoas me acompanham aí nas redes sociais, fui ao casamento do Paulo Figueiredo, lá encontrei com o Eduardo Bolsonaro, conversamos também, e é óbvio que os movimentos que estão sendo feitos hoje em relação ao Brasil, da política externa do governo americano,
não terminaram. Pelo contrário, eu poderia até ouso afirmar que estão apenas começando e que outras autoridades serão alcançadas por sanções muito em breve, viu, Alfredo? Na verdade, tem muita gente que esquece o Olavo de Carvalho, né? É urgente ter paciência, nada mais importante nesse momento. Mas, falando em Brasil, vamos lá. Quem está brabo e querendo bater pé na cruzada contra o governo, adivinhe, é o senador Davi Alcolumbre. A situação está escalando por conta da disputa aberta entre o Planalto e o Senado pela indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. A temperatura subiu ao ponto de Alcolumbre divulgar uma nota dura e incisiva. Para o senador do Amapá, setores do Executivo estariam tentando criar a falsa impressão de associar a postura do Senado a barganhas políticas. O embate ocorre por conta da indicação por Lula de Jorge Messias, advogado-geral da Nação, para a vaga de Luiz Roberto Barroso. Alcolumbre, cabe ressaltar, não é favorável à indicação e advoga pelo nome do senador Rodrigo Pacheco. De qualquer forma, a sabatina de Messias está marcada para o dia 10 de dezembro, na Comissão de Constituição e Justiça. Meu caríssimo Gerson Gomes, como o povo fala, a gente morre mesmo e não vê tudo. Como você avalia a postura do Alcolumbre em um momento no qual o governo Lula está totalmente desguarnecido e sem articulação com o Congresso Nacional? Ainda dá tempo do Alcolumbre convencer alguém dos seus bons propósitos, do seu comprometimento? Creio que não, Alfredo. Nós todos, como sociedade, somos vítimas da péssima qualidade que nós temos no nosso Senado Federal em especial. Nós sabemos que houve uma modificação ideológica no parlamento brasileiro. A esquerda hoje, particularmente a esquerda mais conectada ao Partido dos Trabalhadores, ao próprio governo federal, ela foi minguando desde a eleição, e por que não dizer, desde o impeachment da Dilma Rousseff. As eleições municipais de 2016 já acenderam o sinal de alerta, o amarelo, para a esquerda, porque as eleições municipais mostraram um decréscimo do PT, do PCdoB, dos partidos ligados ali do PSOL. E em 2018, logo em seguida, quando o presidente Bolsonaro acaba eleito, o PSL, que era um partideco, que ninguém nem sabia se venceria a cláusula de barreira, oferece a vaga para Bolsonaro, que não somente elege a maior bancada, como vai ao Palácio do Planalto, há uma série de articulações para que ele consiga formar o seu próprio partido, não consegue. Esse PSL que tinha toda a certeza, o Bivar pai, junto com o Bivar filho, que articularam ali o empréstimo da legenda para o Bolsonaro, tendo certeza que ele perderia a eleição em 2018 e eles simplesmente ficariam com todo o dinheiro do fundo partidário, do fundo eleitoral, mas acaba que o Bolsonaro vence. Essa vitória do Bolsonaro desestruturou toda a aliança que foi feita ao redor de Alckmin naquele momento. Não podemos esquecer que todos os partidos de centro apoiaram o Alckmin, que eu acho que ficou atrás até do Cabo Daciolo naquela eleição. Essa foi uma demonstração que a população ela não aguenta mais essa situação de meio termo, a tal da terceira via. E, na verdade, Bolsonaro é eleito, não consegue governar, como Trump não conseguiu governar aqui no seu primeiro mandato, e logo depois ele é obrigado a cair no colo do Valdemar da Costa Neto, do PL, para concorrer em 2022. E a história, depois disso, nós já conhecemos. O Centrão, durante o governo Bolsonaro, ele avançou nas eleições municipais, inclusive de 2024 também. E nós vimos hoje um monstrinho ser criado na política nacional. Por quê? Porque o centro, ele, como o próprio nome diz, ele se coloca sempre junto ao poder para dar a governabilidade. Indifere quem esteja no governo. Pode ser a esquerda ou a direita. Mas agora o centro ele quer o protagonismo. Ele quer o contrário. Ele quer que a direita e a esquerda se submetam aos seus interesses, que são os piores possíveis, eu posso dizer, Alfredo, com muita tristeza.
O Brasil hoje é refém dessa classe de políticos patrimonialistas, vários deles muito corruptos e corrompidos e corruptores, e é o caso do próprio presidente do Senado, por que não dizer? Ele quase não foi reeleito, por muito pouco não foi reeleito, e talvez represente o que há de pior na política. Então, numa situação como essa, Alfredo, em que o governo federal, com o governo Lula querendo emplacar alguém que seja da sua confiança, e o grupo do Senado querendo emplacar um ex-senador que nós já conhecemos a sua postura e como ele foi eleito ali em Minas Gerais simplesmente porque o povo de Minas quis corrigir um erro do Lewandowski, também ali no Senado, quando faz o impeachment da Dilma Rousseff, e acaba deixando que os seus direitos políticos fossem preservados, e a população de Minas, para não deixar Dilma Rousseff ser eleita senadora, acaba elegendo Rodrigo Pacheco, que ninguém nunca nem sabia, ninguém nunca tinha ouvido falar, e se mostrou um péssimo presidente, que inclusive também está sancionado com perda de vistos por causa da sua responsabilidade de toda essa situação que a gente está vivendo hoje. Então eu digo para você, Alfredo, nessa briga, eu digo para você que entre um e outro, eu tenho que torcer pela briga, para que haja um desgaste tamanho ou de tal monta, que a gente, quem sabe, mostre para a população os intestinos dessas articulações que são espúrias e são as piores possíveis, Alfredo. É muito interessante observar esse momento que nós estamos vivendo, né, Gerson? Porque há um descortinar muito grande de tudo aquilo que sempre aconteceu e que a gente nunca observava. Na verdade, graças às redes sociais, nós estamos sendo expostos e muitas vezes nós nos surpreendemos porque as pessoas não conseguiriam, em uma situação normal, né, Gerson, acreditar que houvesse tanta pobreza. Mas eu quero lembrar para as pessoas que, mal ou porcamente, o Centrão começa ali no governo do Sarney, de uma forma mais, digamos, mais assintosa. Mas se nós olharmos o que o STF, o que o Senado, todos os ministros do STF foram, digamos, sabatinados pelo Senado. Então, é um desafio muito grande, mas, como você diz, é torcer pela briga, de preferência ainda esperar comemorando já com as pipocas e tudo mais, porque o quadro é muito desalentador. Mas esse processo de aprendizado da sociedade, Gerson, ele é um processo muito dolorido e poderia ser, digamos, um pouco menos traumático e menos irônico em muitas circunstâncias. O que você acha? Você tem toda a razão, Alfredo. Faz parte, eu creio, de uma maturidade que nós não estávamos acostumados, inclusive, a conviver com a alternância de poder entre direita e esquerda. Veja que o que nós tínhamos de uma disputa meio fake, meio falsa, era o que depois Olavo de Carvalho, já que você citou, chamava de teatro das tesouras, em que a social-democracia, junto com o socialismo sindical, eles se alternavam ali no poder, quando o PT, na verdade, é quase um filhote do PSDB. Então, esse movimento que a gente vê agora de uma articulação de centro tentando viabilizar um retorno do PSDB ou da social-democracia à presidência é uma reedição do que eles gostariam que acontecesse em 2018. Para retirar Bolsonaro do governo, eles fizeram essa aliança espúria em que o Alckmin, que dizia que Lula seria a reedição da quadrilha ocupando ou voltando à cena do crime, ele faz essa aliança espúria para retirar Bolsonaro e, aparentemente, agora, esse grupo, que é o grupo que detém o poder político majoritariamente no país, esse se articula agora para voltar ao poder e alijar o PT. O problema é que esse processo é um processo que começa a reverberar no mainstream jornalístico, e a gente leu no final de semana, nos editoriais, dizendo o seguinte: olha, está de bom tamanho, vocês já tiraram o Bolsonaro, vocês já rasgaram a Constituição, já rasgaram o Estado de Direito, já feriram as garantias, inclusive em cláusulas pétreas da Constituição, ali no artigo 5º, já fizeram toda essa lambança para tirar o Bolsonaro. Agora que o Bolsonaro está preso, os seus apoiadores estão ali estigmatizados, um falso golpe foi montado, condenações absurdas estão sendo aplicadas aos seus apoiadores. Está de bom tamanho.
Vamos agora voltar à situação de normalidade para que o país possa novamente voltar àquele grupo do PSDB, do PMDB, o grupo que está muito ligado ao setor financeiro de São Paulo, possa retomar as rédeas do país. Mas eu digo para você, Alfredo, essa educação política, essa capacidade de entender que existe um projeto diferente, um projeto liberal conservador, como foi o caso durante o governo Bolsonaro, ela chegou e não foi esquecida. Ao contrário do que esses grupos pensam, existe um movimento latente. Aquele 7 de setembro, o verde e amarelo, aquela multidão de pessoas que se articulou durante o governo Bolsonaro e que, apesar da pandemia, da guerra da Ucrânia, da seca e de tudo aquilo, fez uma performance colocando as contas públicas nos seus devidos lugares, uma responsabilidade fiscal sem precedentes, tudo aquilo que o país precisava. Hoje, pelo menos eu creio que já existe um contraponto e a gente pode fazer uma comparação do que é um governo de esquerda e o que é um governo de direita. E sabemos que existe a governabilidade que é dada pelos de centro, que não são nem de direita nem esquerda, muito pelo contrário, são ligados ao poder, ao exercício, se locupletam, estão ali muitas e muitas vezes sem nenhum interesse nacional, só interesses próprios. E a gente tem que aprender, né, como fazer política em meio a essa situação, a essas idiosincrasias tupiniquins, né, Alfredo, que é o que eu costumo dizer que acontece no Brasil. Às vezes será necessário fechar o nariz e dar a volta por cima. Mais ou menos eu imagino que o Trump tenha fechado o nariz também quando ele ligou para o Maduro na semana passada. Na verdade, ele ligou dia 16 de novembro e no fim de semana que isso foi divulgado. Nessa ligação, foi algo muito interessante. Ele confirmou que conversou por telefone com o ditador venezuelano Nicolás Maduro, sem dar maiores detalhes sobre o que os dois trataram na ligação. De concreto, sabe-se que Trump ofereceu a Maduro a alternativa de deixar o país, a Venezuela, em segurança, se é que estiver na Venezuela, junto com a esposa e o filho. Maduro quis barganhar, sem êxito, queria manter o controle das Forças Armadas e anistia ampla e internacional pelos crimes cometidos por ele e por seus aliados. Gerson Gomes, a América Latina, a América como um todo está mudando. Eu costumo chamar de a doutrina trumpiana na sua plenitude. Vai. Ninguém mais tem o direito de dizer que o Trump não tem paciência, mas também paciência tem limite, né? Na verdade, o presidente Trump, ele é um outsider no sentido mais amplo da palavra. Ele é alguém que governa os Estados Unidos não agradando nem mesmo os grupos que formam o establishment do próprio Partido Republicano e do Partido Democrata por décadas. É alguém que olha o país e o interesse dos Estados Unidos da perspectiva de um empresário bem-sucedido e que quer, de fato, colocar os Estados Unidos na pauta prioritária, como qualquer presidente deveria fazer em qualquer país. Só que essa política externa dele agora, e ele conversa com Lula, por exemplo, eu até poderia comparar essa conversa, essa ligação ao Maduro, à conversa que ele teve com Lula ali de 20 segundos quando se cruzaram na Assembleia Geral das Nações Unidas, em que ele disse que rolou ali uma química e que ele até gostou, mas isso ele também falou do ditador da Coreia do Norte, que, aliás, o Trump foi o único presidente dos Estados Unidos que pisou na Coreia do Norte, naquele encontro histórico em que ele vai, entra, dá alguns passos, conversa, faz uma proposta para os norte-coreanos ainda no seu primeiro governo. O Trump, ele vai à China, ele conversa com Xi Jinping, ele vai e se encontra no Alasca com o Putin. Ele tem essa capacidade de dizer o seguinte: não existe, como todo bom negociador que traz essa expertise das negociações empresariais, ele disse, não existe nada que não possa ser negociado sob a perspectiva de ganha-ganha. Nós não podemos jamais esquecer que para esse tipo de negociador, você tem que encontrar uma situação em que ambas as partes vençam. E no caso do narcotráfico da América Latina, em especial do papel da Venezuela
no narcoterrorismo, porque não podemos esquecer que existem questões de financiamento de campanha, existem questões, inclusive, do tráfico de ouro, de drogas, de pessoas, influências negativas na região como um todo. Não é simplesmente uma questão política da Venezuela. E, obviamente, por que não dizer, existe sim um presidente eleito que é reconhecido pela comunidade internacional, e mais do que isso, os votos, as atas, estão depositadas no Panamá, fisicamente à prova. E o Maduro sabe que o presidente realmente, o legítimo da Venezuela, é Edmundo González. A Maria Corina Machado, quando recebe o Prêmio Nobel da Paz, é quase uma chancela mundial ao esforço do povo venezuelano, desses mais de 8 milhões que estão na diáspora, de colocarem o seu país de novo na rota do desenvolvimento, se afastando do socialismo. Então, o que está acontecendo nas eleições da América Latina, de modo geral, também vai acontecer na Colômbia ano que vem, vai acontecer no Peru no ano que vem também, e na Venezuela já aconteceu, porque o presidente venezuelano já está eleito. É só uma questão de colocar o Maduro fora da base territorial, ou preso aqui nos Estados Unidos, ou em algum país exilado, talvez acolhido pela Rússia ou acolhido pela Turquia num primeiro momento, não sabemos, ainda que possa até passar pelo Brasil de Lula, também não sabemos. Ele fez isso com a Nadine Heredia, não sei se teria ousadia de fazer isso com toda a cúpula de Maduro, Padrino e todos os outros generais ligados ali, que é um grupo que já está incrustado no poder há bastante tempo, muito corrupto, com muitas conexões ligadas ali a parentes e pessoas com bens imóveis em vários países, inclusive aqui nos Estados Unidos. Então, eu acho muito difícil, viu, Alfredo, achar um denominador comum com a permanência do Maduro. O que eu creio que o Trump deve ter dito é: você tem a opção de sair vivo ou sair preso. Então, entre essas duas opções, vamos aguardar aí os próximos dias, porque parece que agora a situação militar já está avançando sobre alvos terrestres, Alfredo. Inclusive está marcada para hoje, segunda-feira, uma reunião da área de segurança. Foi noticiado pela Fox News e outros sites, uma reunião do grupo de segurança para discutir os próximos passos e desenvolvimentos das ações envolvendo Maduro e a Venezuela. E caindo Maduro, né, Gerson, é sempre importante lembrar, caindo Maduro cai muito mais gente, inclusive alguns que não têm todos os dedos nas mãos, né, Gerson? Verdade. É muito importante quando você fala assim, inclusive quem não tem todos os dedos nas mãos, porque a situação no Brasil hoje é muito delicada no ponto de vista do crime organizado. Isso que a gente viu e está assistindo em tempo real, de banqueiros presos, soltos porque tem a esposa de ministros da Suprema Corte que advogam para esse grupo, temos uma desembargadora que assina a soltura, mas que também no passado operou com advogados nessa rede de tráfico de influência. Quando a gente vê o crime organizado no Brasil, não somente esse que está na ponta tática do Comando Vermelho, terceiro Comando Puro, ou até mesmo do primeiro Comando da Capital, mas quando a gente vê isso entrando no sistema financeiro, quando a gente vê a lavagem de dinheiro que é feito por intermédio de empresas lícitas, legítimas, que estão operando no mercado financeiro, a gente percebe que a situação do Brasil hoje já não é de coadjuvante. Nós não somos mais um país somente de passagem das rotas de narcotráfico. Quando se fecham, inclusive, as principais rotas agora com os Estados Unidos atuando no Pacífico, entre Colômbia e México, e no Caribe, entre a Venezuela e aqui os Estados Unidos, algumas rotas ganharam de importância saindo do Brasil para a Europa. Você deve ter visto na semana passada, Alfredo, que houve uma apreensão de toneladas de cocaína de um barco que saiu do Brasil e foi interceptado pelas marinhas europeias. E não somente os portugueses, e até hoje em dia já temos países africanos que estão de sobreaviso por esse aumento de intensidade de embarcações e do tráfico saindo do Brasil. Então nós temos hoje o Brasil fazendo parte dessa estrutura mafiosa e, por que não dizer, todos nós sabemos das conexões, não só do Partido dos Trabalhadores, mas da própria cúpula do poder
federal que no passado operou na Lava Jato e apesar de tantas pessoas entenderem que a Lava Jato ficou no passado e foi desfeita por Toffoli, por Lewandowski e até pelo Zanin, que estão ali para desfazer tudo aquilo que foi apurado, na verdade, Alfredo, eles podem até tentar anular juridicamente, mas as provas existem, os crimes aconteceram e são conhecidos pela comunidade internacional. Bom, vamos dar um pulinho, já que você falou da Europa, vamos dar um pulo na Itália. Lembre-se, a esquerda nunca falha, a esquerda nunca decepciona. A exemplo do que aconteceu na Argentina em 10 de junho de 2025, quando militantes do movimento esquerdista La Camporá, inconformados com a condenação de Cristina Kirchner, invadiram e depredaram a sede do canal de televisão argentino Artear, onde funcionam o portal TN, o principal meio de informação da Argentina, e também o canal 13. Desta feita, o ataque foi contra o La Stampa de Milão. Ativistas pró-pau e militantes que vivem no centro social Ascatasuna e que são reconhecidos pela violência que empregam em suas ações, invadiram a sede do jornal, destruindo instalações e ameaçando jornalistas. O mais revelador de tudo foi o silêncio da esquerda política e a falta de solidariedade dos demais jornais e jornalistas de esquerda. Apoio e solidariedade, o La Stampa teve apenas do governo de direita da Giorgia Meloni e do Il Giornale, dos demais apenas o silêncio. Gerson Gomes, a esquerda nunca decepciona, né? Pode observar, onde você imaginar que a esquerda pode ter um ato de dignidade, ela não terá esse ato. Pois é, Alfredo, essa incongruência, ou podemos dizer até falta de coerência, é algo que está no DNA. E a gente percebe isso em várias das pautas da Agenda 2030. Você vai observar o que aconteceu na COP, agora há pouco tempo no Brasil, em que as pautas globalistas de defesa do meio ambiente, na verdade, são falsas ou hipócritas propostas em que existe um grupo de interesse muito importante dessas mudanças de matriz energética, muita gente ganhando dinheiro com isso, mas impondo à grande parte da população um aumento de impostos, um decréscimo de qualidade de vida, e isso talvez, nós podemos dizer que o canto do hemisfério ocidental, até do globo terrestre, mais sensível para esse assunto é justamente o Parlamento Europeu ou a Europa como um todo. Porque no Parlamento Europeu, essa incongruência, ela fica extremamente latente e você conhece isso melhor do que ninguém, Alfredo. Porque a Europa hoje vive essa tensão entre as propostas de mudanças de matriz energética em função do que se diz, das mudanças climáticas, das emergências climáticas, e, na verdade, o que existe por trás é uma indústria ganhando muito dinheiro nessa transição acelerada, assodada, e que nós não temos visto isso acontecer agora aqui nos Estados Unidos. Com o governo Trump, fica óbvia, e também, por que não dizer, com a própria postura da China, porque a China faz o seu desenvolvimento acelerado com combustíveis fósseis, mas fomenta a pauta ambientalista fora da China. Isso a Europa talvez seja uma das grandes vítimas desse processo. E a Itália, quando reverbera essa questão da violência, e quando você vê essa maneira de não aceitar que outras pessoas, outras cosmovisões convivam, esse DNA autoritário é típico, né, Alfredo? A gente vê que algumas pessoas dizem o seguinte: quando você vê alguém de direita fazendo a proposta de, por exemplo, não comer carne, se considerando vegetariano, essa pessoa simplesmente não come. Mas quando essa pauta ela é empenhada ou abraçada pela esquerda, você quer impor que a população seja privada das suas proteínas. E você vê isso em todas as áreas. Você pode ver que a proposta sempre dos conservadores e liberais é que você possa optar
E a proposta, normalmente, do social-democrata e até mesmo do socialista é sempre a imposição, é o controle social, é uma narrativa enfiada goela abaixo. E a violência, normalmente, é um instrumento para intimidar a classe média. Nós já vimos isso funcionar em várias partes do mundo. E a Europa talvez seja uma das grandes vítimas nesse momento, né, Alfredo? Com certeza. Bom, voltamos ao Brasil. Teve um episódio nesse domingo nesse fim de semana como um todo, que foi realmente marcante. A presença de Michele Bolsonaro no Ceará embaralhou, deu uma limada e redimensionou o partido nas alianças com vistas a 2026. Michele Bolsonaro desautorizou o diretório estadual do PL, que estava em tratativas, já tinha passado o namoro, já estava envolvendo até definição de cama e casamento com Ciro Gomes. Michele chegou lá, botou ordem no tabuleiro e redefiniu como essas alianças irão funcionar. Gerson Gomes, essa situação da Michele assumindo esse protagonismo deve ter assustado muita gente que já estava pensando em aproveitar o distanciamento do Bolsonaro para deitar e rolar de braçada na velha e velha barganha e troca de favores. O pessoal se assustou com a Michele, hein? Se assustou e com razão, Alfredo. A Michele, ela tem um brilho próprio. A Michele, ela tem um discurso carismático e, mais do que isso, ela tem uma liderança inata que o próprio presidente Bolsonaro já reconheceu que nem ele sabia que a sua esposa tinha a capacidade de falar em público com tamanha energia. Claro que ela traz isso da sua experiência eclesiástica, da sua experiência da igreja. A gente sabe que é alguém que já estava acostumado nos ambientes internos das atividades religiosas. Mas quando ela vai para o campo da política, ela chega no Ceará em um momento muito crítico para a direita. Por quê? Existe uma ala, e essa ala é capitaneada, obviamente, por aqueles caciques de centro e, por que não dizer, das próprias articulações do Valdemar da Costa Neto, entre outros, que entendem que para retirar o PT do poder, ou seja, para alijar a esquerda do poder, vale tudo. O centro deveria fazer articulações de modo a vencer a disputa política e abrir mão de valores e até mesmo das suas posições mais coerentes do ponto de vista ideológico. E é exatamente isso que a gente não pode, na minha avaliação, ceder. Veja que nós tínhamos um pouco de coerência ideológica somente no âmbito da esquerda. Antes de Bolsonaro, nós não tínhamos direita no Brasil. É importante a gente lembrar que desde o período do fim dos governos militares, nós só tínhamos esquerda, centro-esquerda, não havia a direita. E ela começa a se formar e já há aqueles que dizem que não. Vamos migrar para o centro, fazer alianças de centro-esquerda, centro-direita, ou seja, aquela velha história do PSDB contra o PT. E ali no Ceará, o que se propunha com Ciro Gomes, que inclusive está brigado com a própria família ali, que é alguém que é um ator de esquerda histórico, era fazer uma associação espúria do ponto de vista ideológico. E eu creio que a Michele, ela dá, ou coloca em forma, podemos dizer, usando a expressão militar, num momento muito importante. Há muita gente falando do pragmatismo. Veja que o próprio Zema foi muito infeliz quando, nessa ocasião em que o senador Girão lançou a sua candidatura, pré-candidatura ao governo do estado do Ceará, no momento em que o PL já havia articulado com Ciro Gomes, inclusive com o André Fernandes e todo o grupo ali do Ceará, dizendo que para derrubar o PT vale tudo. E a Michele chega dizendo o seguinte: não, a direita ela não vai chegar desunida em 2026. A direita vai chegar muito mais coerente em 2026. E é isso que eu fico feliz.
Eu posso te dizer, a audiência que me conhece sabe das vezes que eu fui a Washington com o senador Girão, presenciei várias das interferências dele em gabinetes de parlamentares, na própria Organização dos Estados Americanos. A última reunião que eu presenciei na OEA, justamente na Comissão de Direitos Humanos, o senador Girão, ele estava irreconhecível, porque todo mundo conhece, sabe que ele é muito ponderado, calmo, mas nesse dia, tanto ele quanto o Marcel Van Hatten, quanto a Bia Kicis, eles foram muito incisivos e enérgicos dizer que era inadmissível que as violações de direitos humanos estejam acontecendo no Brasil e ninguém falava nada. Isso mudou agora com a eleição do Trump, mas eu vi esse senador brigando por pautas com muito mais coerência do que a gente viu em vários dos partidos, inclusive da sustentação da base do presidente Bolsonaro. E eu posso dizer, do pouco que eu convivi com o senador Girão, não tem outra opção ali no Ceará não, viu, Alfredo? A opção que nós temos, de fato, é do senador Girão, porque não existe nenhum outro candidato ali que se aproxime das pautas da direita. Então o que a Michelle fez foi simplesmente resgatar a coerência, a verdade e denunciar esse tipo de armação dita pragmática e que, na verdade, só enfraquece, do ponto de vista ideológico, esse movimento que a gente está vendo aí ganhar musculatura, aprender, ter maturidade. Como dizia Olavo de Carvalho, não adianta você ganhar a cereja do bolo se você não tem o bolo. A presidência da República é somente a cereja. E a Michelle entendeu como é importante formar essa base ideológica com coerência. E ela resgata isso no Ceará e eu aplaudo daqui de fora dos Estados Unidos com veemência, Alfredo. Por falar em mulheres na luta, né, vamos dizer assim, mulheres que ocupam e fazem da sua voz, não a voz de outros, mas potencializar a voz de maridos perseguidos, tem um episódio bem revelador dessa situação acontecendo durante esse processo de julgamento em Brasília. Né, Gerson Gomes? É um quadro bem... Que muitas vezes talvez esteja passando desapercebido por algumas pessoas. É verdade. Você está citando a Mariana Naime e eu já adianto para a nossa audiência que farei todo o esforço para que aqui no Mundial de Telenotícias amanhã ou mais tardar quarta-feira com o retorno do Paulo Etchebarria, vou pedir a ele uma entrevista com a Mariana Naime, porque nós temos uma situação muito similar até com a Michelle Bolsonaro. A Michelle se transformou na voz do presidente Bolsonaro, que está calada e, mais do que isso, está amordaçada por ordem judicial. O ministro Alexandre de Moraes, ele sagazmente tenta desarticular o movimento político e aquilo que o ministro Barroso dizia e se ufanava que nós derrotamos o bolsonarismo. Esse bolsonarismo, na verdade, a gente percebe que quanto mais apanha, quanto mais é perseguido, ele vai ganhando musculatura, resiliência. E no que diz respeito a Mariana Naime, ela tem sido a voz dos coronéis da Polícia Militar ali do Distrito Federal e do seu próprio marido, que estão calados, amordaçados. E a condenação desses coronéis é uma excrescência, uma vergonha. Porque a gente olha que só houve o voto, por enquanto, do ministro Alexandre de Moraes, é verdade. Mas esse voto já foi o suficiente para nos mostrar o nível de perseguição política e de forçação de uma narrativa que não se sustenta. Essa narrativa do golpe de Estado, da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ela acaba desaguando na Polícia Militar do Distrito Federal e que escolheram justamente o Naime, que foi o responsável por não ter acontecido o que, aparentemente, todos torciam para que acontecesse. Porque, veja só, o 8 de janeiro, o Naime estava de férias no 8 de janeiro, mas ele conhecia todo o planejamento durante várias vezes, ele esteve à frente da operação da segurança, inclusive ele esteve à frente da segurança da posse do presidente Lula. Conhecia todos os detalhes e, no entanto, já estava de férias, mas quando soube do que estava acontecendo na Praça dos Três Poderes, ele chama a viatura, o motorista, se coloca o uniforme, vai para lá, assume o comando e consegue deter, retira os manifestantes da Praça dos Três Poderes, faz as prisões de quem estava ali nos prédios e vai empurrando a multidão
pela esplanada dos ministérios de volta aos que estavam no acampamento e os que não estavam no acampamento para fora daquela área ali de confronto. Ele assume, inclusive é ferido com o rojão, há imagens dele se atracando com alguns dos manifestantes, mas na narrativa do Alexandre de Moraes é interessante que ele diz que o Naime, ele foi o responsável por parte daquilo que aconteceu de equivocado nesse dia. E aí a gente percebe algo muito interessante que eu queria dizer o seguinte: estou muito curioso e peço que a Mariana Naime nos fale sobre isso com mais detalhe, talvez amanhã. Estou muito curioso com o voto do Flávio Dino, sabe, Alfredo? Mas muito curioso, porque, veja só, o Flávio Dino estava no Ministério da Justiça com quem? Com a vice-governadora e com um coronel da PM assistindo tudo do seu gabinete. Mais do que isso, o Flávio Dino era o ministro da Justiça e tinha pelotões da Força Nacional armados e equipados para controle de distúrbio, ou seja, com capacetes, escudos, munição não letal, todos prontos, que poderiam ser utilizados ali. Não foram utilizados. Mais ainda, todas as comunicações do sistema de inteligência mostravam a concentração de ônibus chegando para Brasília. E sabe o que aconteceu de estranho, Alfredo? É que a Polícia Militar foi ao acampamento, avisou os manifestantes que eles poderiam ir para a Praça dos Três Poderes, escoltou os manifestantes pela contramão, parou os manifestantes na altura da rodoviária antes da Catedral e os revistou. Crianças foram revistadas, mulheres, crianças, famílias. Só que, quando chegam na Praça dos Três Poderes, já havia um grupo ali quebrando dentro dos próprios prédios, depredando, e esse grupo não foi preso, esse grupo não foi detido, esse grupo se evadiu, e aqueles manifestantes escoltados pela Polícia Militar chegam na esplanada dos ministérios naquele momento de confusão. Se não fosse o Naime, Alfredo, eu ouso afirmar que o plano poderia ter dado certo. E talvez a gente olhe que na condenação do Naime, se você ler, você vai observar que a principal testemunha de acusação, sabe quem é? O interventor. E esse interventor foi colocado pelo Flávio Dino. E esse interventor que foi colocado pelo Flávio Dino, que era o seu braço direito, nunca entendeu nada, Alfredo, de segurança pública, de controle de distúrbios, e ele entrou em atrito com o Naime, porque ele queria que as pessoas fossem presas todas no mesmo dia. E nós vimos o que aconteceu no dia 9. Vimos o que aconteceu, inclusive, com o comandante do Exército, na época, o general Arruda, que não permitiu que as pessoas fossem presas à noite ali, porque seria uma confusão, poderia haver mortes, inclusive. E o Naime, responsavelmente, tomou-se pé da situação, controlou a situação, retirou os manifestantes ali da área, não houve uma morte, não houve nenhuma arma apreendida, ou seja, tudo o que aconteceu ali foi graças à iniciativa do próprio Naime, que desfez, talvez, as intenções de alguns que, semanas antes, o ministro Alexandre de Moraes, rindo em Brasília, falou ao lado do Toffoli: ainda há muita gente para prender e muita multa para aplicar. Só que ele falou isso 3 semanas antes do 8 de janeiro. Ou seja, muita coisa para explicar, Alfredo, do 12 de dezembro, muita coisa para explicar ali do 8 de janeiro, mas que a CPMI não pôde avançar porque havia uma tropa de choque colocada por quem? Pelo Flávio Dino. Então quer dizer que o Flávio Dino era o ministro da Justiça nesse dia, agora ele vai julgar, ele também vai julgar o Naime, porque o seu interventor, o Capelli, que foi colocado por ele ali, que não entendia nada de segurança pública, foi colocado ali para quê? Então eu digo para você, eu estou muito curioso, viu, Alfredo, do voto do Flávio Dino em relação a esses coronéis da PM, que inclusive receberam uma multa de 6 milhões cada um, como se um oficial da PM tivesse capacidade de pagar uma multa como essa. É uma excrescência, é uma vergonha nesse momento em que a gente está vivendo esse julgamento farsesco ali no STF, Alfredo. Na verdade, essas multas são para humilhar. Elas são verdadeiramente para humilhar as pessoas, né, Gerson? É um quadro que o Brasil um dia terá de passar a limpo, não tem outra saída, né, Gerson? Vai ter que passar isso a limpo, isso vai chegar um momento no qual a própria história vai cobrar uma atitude dos envolvidos. Agora, sobre o Capelli,
Eu não sei para que, além de militância da UJS, da UNE, eu não sei qual é a outra expertise dele, além de ser um militante. Não acredito em nada, né? Verdadeiramente, não acredito que o Capelli tenha expertise, capacidade, tirocínio, equilíbrio, formação para ter qualquer tipo de atitude além daquelas típicas de lideranças estudantis que falam e não agem nada. Pois caríssimo Gerson, chegamos ao final do nosso programa. Foi uma viagem interessantíssima pelo mundo das notícias, uma viagem realmente reveladora do que está acontecendo. Eu agradeço demais, você me ajudou a salvar esse horário, da mesma forma como o Pisolato, da mesma forma como Marcília, porque substituir o Paulo Echevarria é mais do que um desafio, é praticamente uma sentença. Mas vamos lá, obrigado pela sua participação, Gerson, muito obrigado mesmo, agradeço penhoradamente a tua disponibilidade, tuas análises, que são sempre muito positivas e muito fundamentadas. Eu queria então que você já desejasse junto comigo um bom e breve retorno para o Paulo Echevarria, que acontece no programa dessa terça-feira. Tudo contigo, Gerson. Eu falei com o Paulo um pouquinho antes, ele estava chegando, está voltando. Eu creio que ele vai voltar revigorado, com muita energia. Mas quero te agradecer muito por ter ancorado, né, durante esses dias o nosso programa. E mais do que isso, ter me aturado aqui. Porque eu reconheço que a minha indignação, está difícil de conter a minha indignação com o que está acontecendo no Brasil nos últimos dias. A gente olhar os corruptos sendo soltos, a gente olhar o STJ e o STF com dezenas de habeas corpus para traficantes, para pessoas ligadas ao crime organizado, e ao mesmo tempo nós observarmos pessoas de idade sendo condenadas a 16, 17 anos, o caso da cabeleireira, da Débora, que ficou 2 anos presa sem ter sido condenada, com filhos pequenos, e a gente vê vários desses corruptos com advogados caríssimos atuando ali, ou o divórcio do Gilmar Mendes, que agora aparece como uma forma de tentar blindar a Guiomar, ali, a sua esposa, dos seus negócios que nós sabemos que acontecem, uma modelagem igualzinha do Alexandre de Moraes, igualzinha do Toffoli com a sua esposa, igualzinha do que acontece com muitos ali na Suprema Corte, que não é somente o Gilmar Mendes, o Alexandre, o Toffoli e o Zanin, por que não dizer, todos com escritórios de advocacia cobrando milhões para atuar em causas que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. Isso acaba reverberando para todas as esferas da justiça, contamina o nosso poder judiciário, e eu digo para você, é difícil, viu, Alfredo, fazer um programa com esse nível de indignação, vendo o país afundar no meio desse lamaçal de corrupção e pessoas inocentes ainda presas que talvez vão passar o Natal porque o nosso Congresso ainda continua falando de dosimetria, falando de tantas coisas e não tomando uma atitude para resgatar a justiça. E olha, a história vai nos cobrar, porque nós estamos perdendo tempo, estamos comprometendo o futuro das gerações de brasileiros, dos nossos filhos e netos, por causa dessa irresponsabilidade, em especial do Senado Federal. E eu espero, viu, Alfredo, que a gente consiga ainda, nós, a nossa vida em vida, vermos o Brasil dar a volta nessa situação, para que a gente possa ver essas pessoas sendo responsabilizadas por essa situação. E eu te peço desculpa, viu, porque às vezes eu não consigo me segurar aqui e saio um pouquinho da linha, mas se Deus quiser, sexta-feira eu estou de volta, se nada muito extraordinário acontecer durante a semana. Tá certo, Gerson, um grande abraço, dê um abraço aí também na sua família, eu sei que você está em viagem e o teu comprometimento fez com que você estivesse conosco. Um grande abraço, viu, Gerson? Sexta-feira você já estará nas mãos do Paulo Echevarria, certo? Um abração, Gerson. Pois é, amigos, então nós estamos agora naquele momento muito importante. Está chegando o fim de ano, sempre é tempo de presentear alguém com perfume. Olha, não, Alfredo, perfume só se dá para a mulher. Por quê? Perfume também pode ser
entregue para um amigo, pode ser entregue para uma pessoa que você queira bem, independente do sexo. Portanto, o que eu quero que as pessoas entendam que uma das opções, das melhores que tem, é Una Noche em Sevilha. Magia, encanto, flamenco e tudo mais. Procure, acesse echelojavirtual.com, compre vários, distribua para os seus amigos nas festas de fim de ano. Você faz um belíssimo e cheiroso papel, além de que você estará ajudando também o nosso canal. Combinado? Bom, pessoal, chegamos ao final. Antes de encerrar, quero mais uma vez agradecer imensamente a confiança do Paulo Echevarria, a sua confiança na nossa condução nesse programa. Muito obrigado. Obrigado ao pessoal da retaguarda do Mundial Telenotícias, que possibilitou que o programa acontecesse da melhor forma possível. Quero agradecer aos comentaristas que estiveram conosco na semana. Amanhã, ao meio-dia, já teremos a volta do Paulo Echevarria, eu, o Carlos e o Paulo Echevarria, e depois, às 5:45 da tarde, Marcília, Paulo Echevarria e Marcília, olha só, e volta ao fluxo normal. O Gerson Gomes volta na próxima sexta-feira, às 5:45. Tenham todos recebam todos um baita de um abraço meu. Não esqueçam, quando terminar o programa, espanque o joinha, mas espanque com vontade. Comente, pessoal, comente mesmo. O seu comentário é fundamental para aumentar o engajamento do canal, porque dessa forma, quando você estiver comentando, a plataforma irá considerar o programa, o canal, como relevantes. Um abraço e que Deus, em sua infinita graça e bondade, nos guie, nos acompanhe, nos proteja, hoje e sempre. Amém.